Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estou feliz por estar aqui essa noite, louvando a Deus e adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade. Grato a Deus por mais uma vez estar participando de um culto, onde o nome do Senhor Jesus é glorificado. Quero agradecer ao pastor Edmundo, pastor desta igreja. Eu já ouço há muito tempo falar dele e desta feita tenho a grata satisfação de conhecê-lo. Deus abençoe o senhor poderosamente. Também louvar a Deus pela vida do pastor Alcindo, um amigo amado do meu coração. Deus abençoe o senhor, irmã Eva, toda esta família abençoada. A direção da mocidade, irmão Heron, irmão Eduardo, Deus abençoe. Também ao Eliel, né? Deus abençoe a todos os Eliéis que existem aqui. Glória a Jesus. Também louvar a Deus pela vida do meu amigo Moisés Vieira, uma alegria revê-lo. Também pastor Eli de Barros, sempre vendo. Toda vez que eu vejo ele, eu penso, que mensagem nova eu vou pregar, porque ele já me viu pregar tudo que eu tenho. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Edinalvo. Deus abençoe o Noacir, o pessoal ali do Santo Inês. Noacir é uma pessoa abençoada que Deus colocou no meu caminho. Também irmão Joel Cordeiro. Deus abençoe a todos de uma maneira plena, absoluta e especial. Vamos à Bíblia Sagrada. Por gentileza, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, por favor. Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus quer falar contigo, por isso Ele te trouxe aqui. Quem te trouxe aqui não foi a coincidência da vida, quem te trouxe aqui não foi a falta de uma programação outra para fazer, quem te trouxe aqui foi a poderosa mão de Deus. E se Deus te trouxe aqui, eu tenho no meu coração a convicção de que Ele quer falar conosco para a sua glória e para a nossa bênção. Abra sua Bíblia, portanto, Romanos capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 1. Eu tentei selecionar alguns versículos dentro deste texto, mas aprove a Deus direcionar meu coração para uma leitura maior. Então vamos fazê-la tendo cuidado de observar cada preceito que Deus tem para nós aqui. Me congratular com a juventude aqui em Vila Americana, Amádiva, Mocidade Assembleiana de Vila Americana. Deus abençoe vocês pelo 26º ano de celebração deste conjunto. Deus abençoe. Quem encontrou Romanos capítulo 6, versículo 1, por gentileza, diga amém. Está escrito: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. 13 e 14. Nem tampouco apresenteis os vossos corpos, os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Tome o seu assento, por gentileza, na liberdade plena e absoluta de adorar aquele que vive, aquele que reina e está entre nós, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Lendo o tema proposto para este 26º Congresso, jovens, de uma maneira especial, convocados por Deus, chamados por Deus, para levantarem-se dentre os mortos, quando o texto oficial está calcado em Efésios, capítulo 5, versículo de número 14, quando a Bíblia diz, como está escrito, da maneira que está escrito, como se diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo, neste texto de Efésios 5 e 14, dá-nos a receita do avivamento. Primeiro se despertar, depois se levantar. Ninguém que está em sono, ninguém que está morto consegue se levantar. Antes de se levantar, é preciso se despertar. Paulo poderia ter escrito ao contrário: levanta-te e desperta-te. Mas não é possível levantar-se sem se despertar. Não é possível estar de pé sem ser animado, avivado. Então eu entendo que a primeira e prioritária necessidade da minha geração é despertamento. Sempre quando eu leio as palavras do profeta Abacuque, a minha alma se dá à meditação, pois Abacuque diz: tenho visto, ouvido as tuas declarações, ó Deus, e me sinto alarmado. O que é que trazia alarde à alma do profeta? As declarações de Deus. Pois a falta do despertamento traz consigo afastamento de Deus, da mesma maneira que a ausência de fogo no altar impossibilita e inviabiliza o sacrifício, o holocausto. Deus não pede fogo sobre o altar para invocar a si ou para dar tão somente enfeite ao altar. É que a ausência de fogo torna impossível o sacrifício. Fogo fala-nos em vários textos também da ação e do poder do Espírito Santo na nossa vida. No Antigo Testamento se construía um altar e ele era incendiado para que o holocausto pudesse ser feito, colocado sobre ele e cumprindo o seu papel. Hoje nós não temos mais um altar de pedra na igreja, pois hoje o altar de Deus não é de pedra, é de carne e osso. Eu e você somos o foco de Deus. Nosso corpo, nossa vida por completo é o objetivo de Deus. Deus hoje não tem prazer em um carneiro sobre um altar de pedra. Deus hoje tem prazer em um crente que se dedica a Ele exclusivamente e plenamente. É por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23:
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não quer só uma parte de você, Deus nos quer por completo. Com Deus ou é tudo ou é nada. Tem gente que aceita partes, tem gente que está interessada só no teu corpo, tem gente que está interessada só na tua alma. Deus está interessado em você por completo. Deus quer santificar você por completo, espírito, alma e corpo. Quando nós observamos a tratativa e a narrativa das Escrituras Sagradas, fica bem claro o zelo de Deus, o cuidado de Deus em levantar a nação de Israel para ser modelo de como se vive na presença de Deus, anda-se com Deus e apresenta-se diante de Deus. Israel falhou no seu propósito, pois confundiu vida com Deus com ritualismo. O grande erro de Israel foi, a certo ponto da sua história, trocar a vida com Deus por um ritual diante de Deus. O grande erro de Israel foi trocar espiritualidade por formalidade. O grande erro de Israel foi trocar santificação por bezerros, touros, ovelhas levadas ao templo. Eles substituíram vida por ritual. Não existe um ritual que substitua a vida, pois o ritual tem o seu local e o seu momento, e ele se limita àquilo, mas a vida não tem momento e não tem local. A partir do primeiro fôlego é vida, e até o último fôlego é vida. É por isso que Deus não quer de você um ritual, senão toda a exigência de Deus para você seria restrita ao culto e a este lugar. Deus pede para você mais do que um culto, Deus pede para você uma vida dedicada a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós olhamos para o Novo Testamento, época da graça, onde Deus vai levar a efeito o seu plano para conosco. Nós, seres humanos, fomos feitos para viver. A morte vai entrar na vida do ser humano a partir da desobediência do jardim do Éden. Você vai ver Deus em Gênesis capítulo 1, criando todas as coisas, organizando uma biosfera para proporcionar um ambiente viável à vida na terra. Já estão dizendo por aí que acharam outro planeta semelhante ao nosso, que pode conter mesma espécie de vida que nós. Aí há uma pergunta: qual é o endereço? 300 trilhões de anos. Ah, não dá, né? Não dá, pastor Alcino. Ah, tem outro planeta para a gente viver. Aonde? 300 trilhões de anos. Ah, deixa de bobagem, meu irmão. É melhor viver aqui. Deus te colocou aqui e é aqui que nós vamos existir. Qual é o grande problema da humanidade? Todos nós sabemos que o mundo se encaminha para um colapso. Todos nós somos conscientes. Se você encontrar qualquer pessoa que tenha o mínimo de informação, ela vai dizer para você que o tempo do fim está chegando. Mas nós estamos aqui esta noite não porque temos medo da morte, mas sim porque já fomos absorvidos pela vida que há em Cristo Jesus. Nós estamos vivos no melhor e na maior acepção da palavra, porque existem vários tipos de morte. Teologicamente existe morte física, existe morte espiritual e existe
morte também no sentido de alma, no sentido eterno, no sentido de ser lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, chamada também de morte eterna. Mas também existe morte intelectual, existe morte sentimental, existe morte social. Se nós ficássemos falando aqui de morte, nós demoraríamos um bom tempo. Mas Deus faz questão de dizer que existem dois grupos de pessoas diante dele na face da terra: os vivos e os mortos. Pastor, na face da terra, sim. Não estou falando de sepultura, não estou falando do Hades, não estou falando do Sheol, estou falando na face da terra. Para Deus existem os vivos e os mortos. Quem são os mortos? Todos aqueles que ainda estão no delito e na prática do pecado. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Morte não se restringe à parada do coração, ao cérebro deixar de comandar, aos pulmões deixarem de respirar. Morte vai muito além. Em primeira instância, morte é a sentença que Deus deu contra o pecado. A morte é, como disse Paulo, o salário do pecado, a recompensa do pecado. Então, o tipo mais grave de morte que existe não é a morte física. O tipo mais grave de morte que existe é morte espiritual, que é estar separado da vida de Deus. Efésios capítulo 4 e versículo 18, a Bíblia fala disto: separados da vida de Deus. Eu ouvi ontem, esses dias, num programa televisivo, um moço vendo a expressão de um pastor fazendo o seu trabalho, e chamaram ele para comentar. Ele era tido como ateu, e ele disse: isso é bobagem, porque nem mesmo Deus existe. Ou seja, quando eu ouvi ele, da sua empáfia de doutor em alguma coisa, de PhD em alguma coisa, abrindo a sua boca e vociferando que Deus não existe, eu senti pena dele, porque a Bíblia diz no Salmo 53 que quem diz que Deus não existe é tolo, é louco, é desvairado. Porque eu querendo que Deus existe, Deus existe. Eu não querendo que Deus existe, Deus existe do mesmo jeito. Eu acreditando que Deus existe, Deus existe. Se eu não acreditar que Deus existe, Deus existe do mesmo jeito. Aleluia. Me dê som para eu ouvir, por favor. Aleluia. É interessante, nobre igreja, que nós observamos, e parece que a humanidade hoje quer inverter os polos, quer se colocar como Deus e colocar Deus como um acessório. Não dá para ser assim. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, a Bíblia fala de Cristo e diz que Ele é a razão da existência de tudo que existe. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, quer sejam tronos, quer sejam principados, quer sejam dominadores. Tudo foi criado por ele e para ele. Paulo está dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo não é um acidente do percurso da humanidade. Paulo está dizendo que Cristo é a razão da existência de tudo que existe. Antes de eu existir, Jesus já existia. Antes de você existir, Jesus já existia. E é interessante que a Bíblia fala do concílio divino. Em Gênesis 1:26, quando Deus reúne a Trindade para confeccionar o maior de todos os projetos. Você já ouviu isto, eu só vou repetir. Quando Deus vai criar todas as coisas, Ele usa tão somente a expressão verbal, o verbo, para fazer este céu lindo
lindo que nós vemos e compor a atmosfera composta por oxigênio e azoto, que responsável é pela produção do que nós respiramos, Deus disse: haja. Para fazer as grandes florestas que existem no mundo, sejam elas tropicais, sejam elas floresta de inverno, Deus disse: haja. Para fazer com que o rio corresse até o mar, Deus disse: haja. Para separar os continentes do meio das águas, Deus disse: haja. Para criar os pássaros, Deus disse: haja. Para criar todas as espécies de peixes, Deus disse: haja. Para criar todas as espécies de répteis, Deus disse: haja. Para criar todas as espécies de mamíferos, Deus disse: haja. Mas quando foi para criar o homem, Deus não disse: haja. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Oh, remagachuri me candarai. Aí eu sempre gosto de dizer isso. Vem um camaradinha no século XVIII achando que é alguém, quando o mundo já tem quase 6.000 anos de existência. Ele chega e diz: eureka, descobri tudo. O mundo é produto da evolução. O senhor Charles Darwin pôs no papel a teoria da evolução, e ele parecia brilhante. Ele dizia: toda a vida veio a existir a partir de uma célula, de uma ameba, e esta ameba foi se reproduzindo. Surgiu o primeiro ser unicelular, e depois evoluiu-se em milhões de anos para um ser pluricelular, e do ser pluricelular foram se vindo as espécies, cada espécie saindo da mesma célula, do mesmo tronco criacional. Depois de milhares e milhares de anos, veio o símio andando de 4 patas. Daí, depois de milhões e milhões de anos, o símio andou em 2 pés. Depois de milhões e milhões de anos, o símio perdeu a pelagem completa de animal do corpo, começou a tentar falar, tipo num dudu, dadá, dedé, didi, dudu. Não, meu irmão, a Bíblia diz que Deus criou cada coisa segundo a sua espécie. Se a teoria de Darwin fora certa, bananeira um dia na terra daria maçã, macieira daria banana. Se a teoria de Charles Darwin da evolução das espécies fosse correta, na transmutação entre 2 seres humanos poderia nascer um símio. E ele faz questão categórica de dizer que todos nós viemos do símio. Esse símio é o macaco. Irmão, eu só conheço um que veio do macaco: Satanás, que foi o autor da ideia, meu irmão. Você não é subproduto da criação, porque na teoria de Darwin, o humano não é a evolução, ele é um subproduto da criação. Eu não sou subproduto, eu sou obra-prima da mão de Deus. É verdade, é verdade. Outra coisa que está no tino do diabo: se não faz tanta diferença de onde eu vim, também não faz tanta diferença de onde para onde eu vou. Se eu nasci do acaso, posso morrer ao acaso. Isso não é plano de Deus. Você nasceu com um propósito. Sabe por quê? No Salmo de número 139 diz que ainda quando você era uma substância sem forma, Deus escreveu uma história para você. Deus escreveu no livro dele. Foi Deus quem te entristeceu no ventre da sua mãe. Você poderia, por uma porção dessa, de milhares e milhares de anos, para vir a ser um ser humano, você no ventre da sua mãe precisaria ficar todo esse tempo. Mas em 9 meses, Deus deu conta de formar você por completo. Te deu uma estrutura óssea, te deu nervos, te deu pele, te deu estrutura sanguínea, te deu estrutura respiratória, te deu visão, te deu audição, te deu tato, te deu paladar. E depois de 9 meses ele diz: vai, porque eu te fiz nascer para vencer. É isso, meu irmão. Nós não somos obra da coincidência. Você é obra da providência de Deus. Aleluia. Pegue na mão de alguém, por gentileza, e diga: Deus tem um plano com esta vida que você tem. Diga isso. Deus tem um plano com a vida que você tem. Bendito seja o Senhor. A
Assim sendo, queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus, ao criar o ser humano, preparou também um lugar todo especial, cujo nome é Éden, traduzido para nós paraíso. Deus deu ao homem toda sorte de providências alimentares, porém a uma árvore Deus restringiu, a árvore da ciência do bem e do mal. E em Gênesis capítulo de número 2, versículo 17, Deus diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, porém da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É a primeira vez que vemos Deus pronunciando a palavra morte. Morte veio a existir como causa ou como efeito do pecado. Só a morte por causa do pecado, pois na originalidade Deus fez o homem para viver, e a Bíblia é prova disto. Gênesis capítulo 5, versículo 5 diz que Adão viveu 939 anos e depois morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 27 diz que Metusalém viveu 969 anos e depois morreu. Eles não eram feitos de outra matéria, não. Tanto Adão quanto Metusalém foram feitos da mesma matéria que eu e você, e eles viveram mais de 900 anos, quase 1 milênio. Agora imagine você um corpo com estrutura física para suportar 9 séculos se passando. É porque Deus nos fez para ter vida. Deus capacitou o ser humano para ter vida. E quando o pecado entrou, no capítulo 6 de Gênesis, Deus limita a vida do ser humano para 120 anos. Aí um espertinho diz: tem contradição na Bíblia. Deus limitou, e depois de Gênesis 6, por exemplo, Noé viveu mais de 600. É que geneticamente o processo vai se degradando a partir da ordem de Deus. Vê se hoje tem alguém que vive 600 anos. No capítulo ou no Salmo de número 90, verso 10, Deus limita mais ainda. Deus traz para 70. E quem tem robustez e força vive 80. Nós vemos gente vivendo 120 anos hoje, mas isto vai cada vez mais. A expectativa de vida de um habitante da terra, em linhas gerais, é 60 anos. E nós estamos assistindo a isto. Eu olho para o pastor Edmundo e penso: 8,6, né? 8 anos e 6 meses. Que coisa boa, forte, mais forte do que eu. Agora eu olho para mim. Eu no dia 17 de setembro fiz 3,3. Meu irmão, eu não aguento mais fazer metade do que eu fazia quando tinha 18. Pastor Edmundo é exceção, ele consegue. Eu não. Eu vejo o pastor Edmundo e já fico até com inveja dele. Uma barriguinha de tanquinho linda. Eu já estou carregando uma máquina de lavar. A vida vai passando, os nossos organismos vão se deteriorando. Mas por que é que isso aconteceu? Por causa do pecado. Toda deterioração da vida veio como consequência do pecado. Nós devemos atentar com muita diligência para isto. O pecado não pode trazer nada de bom para a vida de ninguém, porque o salário final dele se chama morte. Agora, quando nós temos esta ciência, nós observamos Deus traçando um outro plano, porque a vida do ser humano na terra, o pecado não só deteriorou a nossa natureza, mas também deteriorou a natureza da própria terra. A corrupção do gênero humano gerou corrupção no sistema. Pastor, o senhor está falando bobagem. Não. Quais são as grandes reuniões hoje? Reuniões tentando salvar a terra. Tem gente com adesivo no carro para que se salve a terra. Campanhas para se preservar a água, porque a água está acabando, a potável. Campanha
artimanhas para se preservar o oxigênio, porque ele está ficando escasso. Coisas terríveis estão programadas para o planeta, porque a Bíblia diz: toda geração geme e está reduzida a uma servidão. Por quê? Por causa do pecado. Pois o pecado não traz ordem, ao contrário, o pecado traz desordem, o pecado traz anarquia, o pecado traz desestruturação. Deus fez toda a estrutura para Adão e Eva viver. A partir do momento em que eles pecaram, a vida deles foi totalmente desestruturada. O salário do pecado é a morte, verdade, mas Romanos 6:23 não termina por aí. Há uma vírgula e uma promessa: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Preste atenção, há uma tônica bíblica que precisa ser respeitada. Não é vida eterna de qualquer jeito, não é vida eterna para quem for bonzinho, não é vida eterna para quem não fumar, beber e nem matar e nem roubar, não é vida eterna para quem for um cidadão que paga seus impostos em dia, não é vida eterna para quem tem uma vida limpa, nunca se entremeteu com assuntos morais ilícitos, sexuais ilícitos. Não, vida eterna não é para quem é bom, vida eterna é para quem tem Jesus na vida. A Bíblia diz que vida eterna é uma promessa. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Vida, meu irmão, a partir de que todos nós, como diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia continua dizendo: sendo justificados por Jesus Cristo. Quando eu leio a palavra de Deus em Hebreus capítulo 2 e versículo 14, a Bíblia diz: porque assim como os filhos participam da carne e do sangue, vida biológica, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Para quê? Jesus não se fez carne para fazer um turismo na terra. Jesus não se fez carne para ver se sentia calor na Palestina. A encarnação de Jesus tem um propósito. Para quê? Pela morte. Jesus nasceu com uma sentença: tu vais morrer. Besteira, pastor. Verdade, querido de Deus. A Bíblia diz que quando os 3 sábios do Oriente vêm ter com Cristo, eles trazem consigo 3 elementos a presenteá-lo: ouro, incenso e mirra. Ouro fala de divindade, declarando que aquele que nasceu faria Deus chegar mais perto do homem. Mirra, meu irmão, é aquela essência balsâmica usada em cadáveres mortos. Incenso fala de Cristo como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós diante de Deus. Ou seja, ele veio para trazer Deus mais perto. Tanto é que Mateus 1:23 diz: e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se Jesus não fosse Emanuel, não teria razão para nós estarmos aqui, mas nós estamos aqui e ele também está aqui. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas também ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4 versículo 14 diz: porque, aleluia, temos visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a
fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A vida do ser humano, após a queda do Éden, foi imiscuída em fraquezas e pecados, em fraquezas e tentações. Quem é que nunca foi assacalado por uma fraqueza? Quem é que nunca foi enamorado por uma tentação? Tentar no sentido original é provar as fraquezas, experimentar as debilidades. Mas a Bíblia diz que apesar de eu e você estarmos imiscuídos em fraqueza, apesar de eu e você estarmos sujeitos à tentação, há um convite de Deus para nós: cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se Deus só fosse Deus de crente perfeito, eu não estaria aqui. Todos nós somos tentados, e das mais diversas formas. Eu estive em Natal, terça, quarta e quinta. Cheguei de Natal ontem em casa. Nunca tinha me acontecido. Fui pregar num culto à tarde em Natal, e num outro culto à tarde numa igreja que o nome da cidade parece língua estranha: Canguaretama. Acertei. Canguaretama. Cheguei de Canguaretama, meia-noite. Eu estava hospedado num flat da Tulipim. Entrei no negócio, peguei o elevador. Quando eu vou abrindo a porta do lugar onde eu estava hospedado, uma porta do lado se abriu. Eu, que já sou medroso por excelência, pulei para dentro da minha, fechei, tranquei e disse: estou livre. Quando eu estou entrando, tirando o terno, cansado, suado mais do que cuscuz feito no fogo a lenha, tirando o terno, aí o telefone tocou. Quando tocou, eu atendi a pessoa. Alô? Eu disse: alô, boa noite. Sim, com quem falo? Eu já fiquei pensando, ai. Eu disse: quem quer falar? Ele disse: não, vou explicar. Quando o senhor estava entrando aqui agora, eu estava esperando o senhor. Uma vozinha na meio tom, uma vozinha meio de quem nem é homem, nem é mulher direita. Eu disse: ai. E foi, e começou, porque eu vi o senhor hoje. Eu estava na piscina do hotel, quando o senhor subiu pelo elevador, e eu vi o senhor, e eu tenho uma amiga de 19 anos que estava comigo, e eu queria saber se o senhor não aceita ela ir. Irmão, na hora eu disse: Satanás. Parece mentira, nunca tinha acontecido comigo. Eu disse: eu não entendi a conversa. Ele disse: como é o seu nome? Eu disse: eu não entendi a conversa. Ele disse: vou explicar de novo. É que ela gostou do seu porte físico. Eu olhei, né, e disse: é o diabo. Aí Deus falou assim para mim: tem muita gente que nesse momento troca uma família por 20 minutos. Tem muita gente que nesse momento troca o amor dos filhos por 20 minutos. Eu disse para ele: filhinho, desculpa, mas meu nome não vai te interessar. E se for gentileza sua, esquece de mim. Já imaginou se eu me acho bonitão? Estou em Natal, 3.000 quilômetros da minha casa. Ninguém me conhece, ninguém me vê, ninguém sabe quem eu sou. Vou dar uma de bonzão, manda ela descer. Eu vou orar por ela, que orar conversa nenhuma, meu irmão. Na hora da tentação a gente não ora, a gente já expulsa logo. Na hora da tentação a gente não dá lugar, a gente fecha a porta. É por isso que Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Você não sabe o quanto o diabo quer te destruir. Você não tem noção de quantos planos ele faz para te derrubar. Você não tem noção. Eu vejo gente de vez em quando, só porque uma menininha bonita olha para ele, ele já estufa o peito e se acha todo. Eu vejo irmã, só porque um filho de Satanás vem e passa 2 ou 3 palavras bem pensadas, ela se arrepia toda. Minha irmã, minha querida, se Deus já te deu um marido, dê glória a Deus por ele. Eu sou feliz,
meu irmão, eu casei e não tem milagre maior do que esse. Eu sou casado com uma mulher bonita e eu não preciso de outra. Deus me deu uma mulher que me ama, cuida de mim, e é o que eu preciso para a minha vida. Deus vai dar para você uma pessoa especial, mas o diabo nesse entremeio quer ver você pecando, quer ver você caído. Mas nesta noite eu sinto a responsabilidade de declarar pelo poder da palavra de Deus que nós vamos vencer, porque nós não estamos à mercê deste mundo, nós estamos na presença de Deus, diante do trono da graça. Deus vai te ajudar a vencer as fraquezas que te acercam. Deus vai te ajudar a superar as tentações que estão no teu coração. Eu pensei, depois quando eu fui orar, eu disse: Deus, por que comigo? Eu não dou bola para ninguém, eu sou um camarada de expressão fechada, eu não ando dando sorrisinho para menina nenhum. Por que comigo, Jesus? Deus disse para você experimentar o que é ser tentado. Agora, quando você chegar na Vila Americana no sábado, diga para aquele povo que é possível vencer a tentação e ainda continuar feliz. Eu sou feliz, meu irmão. Eu não fiquei feliz porque perdi a oportunidade de estar em contato físico com uma menina de 19 anos. Eu sou feliz porque ao invés de ter contato com ela, eu dobrei o meu joelho e tive contato com o céu de glória. Bendito Managassuri Mikandarabacheia. Agora é interessante. Limite o meu tempo. Toda a vida, a nossa vida, está condicionada ao corpo. O corpo é conhecido como veículo da existência, veículo da vida. E é por isso que os nossos membros, os nossos sentidos são tentados. Olha, sente o cheiro, fica com água na boca, dá vontade de tocar, pegar, abraçar. E se eu estivesse falando a anjos aqui, eu não pregaria essa mensagem, porque os anjos não podem mais ser tentados. Mas eu estou falando a gente de carne e osso como eu. E a gente que é imiscuída de fraqueza e tentação como eu. Se você for um super crente, pode ir para casa. Se você for uma super cristã, pode ir para o seu lar. Agora, se você é um ser humano que depende de Deus como eu, espere mais um pouco. Deus tem algo a fazer na tua vida essa noite. A quem eu apresentar o meu corpo, eu serei servo dele. É regra bíblica. A quem vos apresentais, a ele servireis. Se eu apresentar meu corpo para o pecado, eu vou ser escravo do pecado. E não adianta querer fazer 2 turnos. Metadinha no pecado, metadinha na igreja. Com Deus não tem isso, meu irmão. Quem é servo de Deus é de Deus. Quem é do pecado é do pecado. E eu tenho me assustado com os ataques do diabo, não lá fora, aqui dentro. Semana passada eu fui no velório de um moço que tocou na banda da igreja no domingo e foi fazer um assalto e morreu na terça. Quando eu estou no velório, o pastor me pede para orar, eu oro. O pastor me abraça, me tira para fora e diz: Pastor Ângelo, me ajude. O traficante está vindo entregar droga no pátio da igreja. Eu gosto de Pentecoste. Eu gosto de pregar mensagens que parecem lindas. Mas eu descubro que às vezes a gente tem que parar e ouvir e entender. Porque não adianta pular, correr, gritar e não mudar de vida. Não adianta dizer que pregador lindo. E a mensagem, ele nem lembra, mas ele foi gente boa, pregou bonito, fala bonito, legalzinho, né? Faz umas gracinhas no púlpito, legal. Não, legal, joia. Não, meu irmão, eu não quero que você lembre de mim quando acabar o culto. Eu quero que você lembre de você e diga: Senhor, me ajuda a mudar aqui, me ajuda a mudar cá, me ajuda a contornar isso aqui, me ajuda a vencer isso, me ajuda a estruturar aqui, me ajuda a... É para se levantar. Porque se fosse para ficar do mesmo jeito, eu não acredito em coincidência de tema. Eu não acredito que eu sairia lá de Campinas pensando em levantar, para chegar aqui e achar todo mundo de pé. Então é utopia. Então a gente está fantasiando. Então se ninguém precisa levantar, então não é o teu tema.
Mas se Deus deu esse tema, é porque tem gente precisando levantar. E sabe qual é a minha alegria? O cair é do homem, eu consigo cair. Mas o levantar, só Deus consegue me levantar. Mas Deus vai colocar a gente de pé nesse final de semana. E o texto principal não dá para ir muito, mas diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Quantos mortos você conhece? Eu conheço vários. Eu conheço gente que cheira perfume francês, mas está morta espiritualmente. Eu conheço gente que anda de carro importado, mas está morta espiritualmente. E a recíproca inversa é verdadeira. Eu conheço gente que mora na favela e é morta espiritualmente. Porque a vida não está na condição que eu tenho, a vida está em quem eu tenho. O princípio bíblico é: quem tem Jesus está vivo, quem não tem, morto está. Porque vida hoje só é possível na sua plenitude em Jesus. É por isso que ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora não adianta dizer que está vivo e sair daqui e beber uma cervejinha geladinha. Não tem? Você acha que não tem? Não adianta dizer: ai, que culto gostoso, mas eu acho que eu estou atrasado para minha baladinha gospel. Não adianta vir para o culto com a melhor roupa por fora. A Bíblia diz: revesti-vos como santos, amados, eleitos de Deus, de entranhas, de misericórdia, de compaixão, de benignidade, de mansidão, de temperança. Tem gente vestindo seda por fora e podre por dentro. As nossas vidas cristãs estão ficando cada vez mais individualistas. Se eu estou vivo, tudo bem. Eu tenho visto isso e tenho me assustado. Nós procuramos, e não há aspecto crítico, mas preste atenção. Quando começamos a pensar em coisa séria, não há suspensão nenhuma. É que dia após dia eu estou vendo isso. Manda-se o tecladista solar para amenizar o ambiente, para o ambiente ficar mais calminho, para as pessoas começarem a se sentir bem. Nós não temos que nos sentir bem com o pecado. Nós temos que sentir nojo dele. Nós não temos que procurar uma zona de conforto. Nós temos que procurar a posição de arrependimento. Não há crítica, querido. Não há problema nenhum você solar. Eu sou muito direto. Mas é que dia após dia eu vejo isso. Estamos procurando solos musicais. Quando eu chego em algumas igrejas, me perguntam: o senhor quer o fundo dos Gideões? Eu digo: eu quero o fundo do Espírito Santo. Hoje tem aí? Chega de embelezar por fora, sendo que o problema está por dentro. Se é preciso levantar, é porque caiu. Se é preciso despertar, é porque dormiu. Ou então nós somos um bando de idiotas aqui essa noite. Ou então nós estamos flutuando numa religiosidade vazia. Mas se eu não acredito nisso, eu não orei para vir aqui fazer papel de animador de auditório. Eu orei para pregar uma palavra verdadeira. E eu não tenho medo de pregá-la. Eu não tenho medo de olhar nos seus olhos e falar da verdade de Deus. Eu não tenho medo. Porque tem dia que a gente tem que abrir mão do que está errado na nossa vida. E hoje Deus se chama para se levantar. E levantar-se, vamos ser coerentes, é muito mais difícil do que cair.
O esforço que você faz para levantar é muito mais proporcional ao esforço que você faz para cair. Se você se soltar, você cai. Agora, para se levantar, você tem que firmar, articular juntas, sustentar a musculatura. E se levantar é esforço. Quem quer se levantar não vai ser de qualquer jeito. Deus não quer para nós um avivamento de cultos. Deus quer para nós um avivamento de vida. Ai, que culto maravilhoso de ontem. Só que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todo holocausto passado é cinza. O que sobrava do holocausto do altar era cinza. E cinza não pega fogo. E tem gente hoje vivendo de cinza. Não, eu estou bem, há 10 anos atrás eu orava 1 hora por dia. Hoje ele não ora 5 minutos, mas ele está vivendo da cinza do passado. Cinza não pega fogo. Eu acho que eu estou livrinho, tranquilinho, porque eu já fui um crente santo. Hoje eu não estou tão santo. É cinza, meu irmão. A Bíblia diz: o sacerdote cada dia tirará a cinza do holocausto de ontem e colocará a lenha nova. Lenha não cai do céu. Tem que buscar, cortar. Se você prefere continuar vivendo com as suas cinzas, Pastor Ângelo Galvão, eu quero dizer para o senhor que acabando esse culto, eu e a minha diretoria vamos nos reunir e vamos pedir ao Heron e ao Eduardo para mandar o senhor embora. Faz 5 meses que eu não fico domingo em casa. Você não sabe como é que eu estou com vontade. Agora, se eu ficar, eu vou falar tudo o que Deus mandou. Nós vamos dizer a eles diretivamente, em conselho consultivo, que nunca mais convide o Senhor. Tem uma boa notícia para você: quem vive de convite é gráfica. A minha cara fechada mostra que eu não gostei do Senhor. Não importa, querido, eu já sou casado, não precisa fazer gracinha para mim. Mas o importante não é você gostar de mim ou não. O importante é você pensar na sua vida essa noite. Porque nós nunca tivemos tão perto do arrebatamento. Você que está afastado da igreja, está na igreja, mas não está vivendo vida cristã, hoje Deus quer falar com você. Você que canta nesse lindo conjunto, mas não tem um compromisso fiel com Jesus, Deus quer mudar essa história. Você que enche esses bancos, mas a tua vida em família não é uma vida cristã, está na hora de mudar isso. Do que é que nós vamos abrir mão para nos levantarmos? Uma pergunta: qual é o seu planejamento para depois do culto? Chegar em casa, se esticar naquele chess, né? Porque a moda hoje não é mais sofá, é chess. Se esticar naquele chess e assistir Supercine? E tentar esquecer a chatice do pregador? Ou será que você pensa em chegar em casa e dobrar os joelhos e falar com Deus? Os cultos que mais mudaram a minha vida não foram aqueles que eu me saí sentindo um super crente. Foi aqueles que eu saí com um sentimento de mudar de vida. Os cultos que mais mudaram a minha vida não foram aqueles que eu corri no corredor da igreja. Foram aqueles que eu corri para os pés de Jesus. Os cultos que mais influenciaram a minha vida não foram aqueles em que um grande pregador veio pregar. Foram aqueles sim, que eu ouvi uma palavra de Deus que eu estava precisando ouvir. Eu não sou um pregador comercial. Eu não estou pregando aqui para te incentivar a comprar meu DVD lá fora. Eu estou pregando aqui aquilo que Deus falou comigo hoje à tarde. Que nós precisamos estar vivos no meio dos mortos. Estar vivo nesta nossa, e com todo respeito, com todo amor, nesta nossa bolha espiritual é gostoso. Estar vivo onde todo mundo está vivo é bom. Agora o convite de Deus é para nós estarmos vivos entre
os mortos. Ou seja, você vai se levantar, alguém vai olhar para você e dizer: se ele conseguiu ressuscitar, eu também vou conseguir. Se ele conseguiu crescer em Cristo, eu também vou conseguir. Se ele conseguiu ser cheio do Espírito Santo, eu também vou conseguir. Se ela conseguiu adorar em espírito e em verdade, eu também vou conseguir. Me permita dizer, terminando a prédica, é noite de ressurreição. Fique de pé comigo, por gentileza. Apresente os seus membros a Cristo hoje. Para onde seus olhos têm te levado? Para onde seus ouvidos têm te levado? Para onde seu coração tem te levado? Sobre tudo o que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da nossa vida. Deus propõe ao meu coração arrependimento essa noite, quebrantamento essa noite, mudança de vida essa noite. Eu quero orar, ainda que seja com uma pessoa que queira entregar a sua vida a Jesus, que queira viver entre os mortos. Quem sabe você se afastou da igreja e nem sabe direito por quê, mas hoje o Senhor te convida a voltar para a casa do Pai. Quem sabe você nunca foi um cristão, mas hoje descobriu que só é possível ter vida em Jesus. Jesus é mais do que um rótulo religioso. Ele é a razão da nossa vida. Ele é quem mudou a nossa vida. Eu gostaria de saber se há entre nós hoje uma pessoa que quer se entregar a Cristo. Me dê um sinal com a sua mão. Voltar a Jesus. Venha em nome de Jesus. Alguém o acompanhe. Alguém o acompanhe para interceder. Bom. Mas alguém para Cristo. Mas alguém cuja alma anseia por vida. Mas alguém cujo espírito deseja Deus. Você tem essa oportunidade. Não fique afastado da igreja e nem do Cristo vivo. Hoje o Senhor te dá a oportunidade. Há mais alguém? Pastor, por que nós chamamos a levantar as mãos? Porque a atitude de levantar as mãos, ela significa render-se, aceitar como superior. Quando você levanta as mãos, você está dizendo: eu me rendo. Me rendo a Cristo. Me rendo ao grande e eterno amor de Deus. Oh, obrigado, Jesus. Onde está mais uma vida que precisa, que deseja? Orababaçu e fenebarras, tocominaracé. Venha a Cristo essa noite. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Venha para a vida hoje. Porque quem está em Cristo passa da morte para a vida. Pastor, eu estou aqui na galeria. Será que dá tempo de descer? Com certeza dá. Temos mais uma vida preciosa. Hoje é o seu dia. Não é o amanhã, porque o amanhã não te pertence. É hoje que o Espírito Santo está te chamando. É hoje que Deus está te convocando. Pastor, eu estou na flor da minha idade, eu sou um adolescente, mas eu quero aceitar Jesus. Que bom! Quisera eu poder ter aceitado Jesus na minha adolescência. Ei, como vale a pena!
conselheiros espirituais, desçam para orar com eles. Orava fundereb de calavaço de camandaracé. Uramandagachu e de candarabazuia ramanara saia chobagas. Oh, Jesus está salvando aqui, queridos. Tem gente saindo da morte espiritual para a vida em Cristo Jesus. Ai, Deus. Há mais alguém que deseja? Eu tenho pensado sinceramente naquele texto que diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Há mais alguém? Nós vamos orar. Você consegue estender sua mão para cá? Consegue. Vamos orar por eles. O cristianismo, eita glória, eita glória, aleluia, que bom que você veio, querido, que maravilha. O cristianismo, o Cristo pode fazer muitos milagres. Pode fazer um cego ver, um paralítico andar, um surdo ouvir. Eita Jesus, olha o que Jesus está fazendo aqui. Quisera eu ter aceitado Jesus com essa idade. Vamos abraçar aquela meninada ali, mamãe. Ali tem pregador, tem pastor. Quisera eu, na minha juventude, meninice, ter aceitado Jesus. Olha lá, tem mais um corajoso lá, ó. Olha que coisa bonita. Jesus decidiu confundir a gente aqui hoje. Tem gente grande endurecendo o coração porque a mensagem foi dura. Ele diz: eu salvo criança, para vocês verem que eu sou Deus. Deus fiel. Mas o maior milagre do cristianismo é fazer uma velha criatura se tornar uma vida nova em Cristo Jesus. É este que está acontecendo aqui. Estenda a sua mão para cá, vamos orar por eles. Te oferecemos a nossa gratidão, Jesus. Primeiramente por podermos ouvir a tua palavra e entendê-la. O que aconteceu conosco aqui essa noite. Te agradecemos também por estas vidas que, ao ouvirem a voz da tua palavra, mediante ao toque do teu Espírito, desejaram entregar-se a ti, reconciliar-se contigo. Te louvo pelas vidas que aqui estão, Pai, de joelhos dobrados, a pessoa com mãos sobre elas, orando, intercedendo e acreditando que grandes mudanças vão acontecer. A partir deste momento, que tais pessoas amadas do meu coração possam desfrutar a vida cristã, vida plena, vida de bênção, vida de paz, vida de graça, vida de amor. Que o teu Espírito possa fazer morada em cada coração aqui esta noite. Deus, te louvamos pelo milagre da conversão, te louvamos pelo milagre da mudança, da nova criatura em, ó Deus amado, da velha criatura em uma nova vida em Cristo. Que eles possam receber a presença tênue e poderosa do Espírito Santo nas suas vidas. Que seus nomes sejam escritos no teu livro da vida, ó Cordeiro Santo. Que a vida deles possa ser pautada pela direção da tua palavra e pelo poder da tua glória. Eu te louvo esta noite, Pai, em nome de Jesus. Ao eles se levantarem, dê um abraço, diga que são bem-vindos à família de Deus. Que bom, meninos. Fique firme, querido. Vocês são privilegiados. As crianças, a minha irmã. Que bom. Isso. Estão pedindo para vocês se assentarem no primeiro banco. Alguém vai pegar o seu nome, porque esta igreja funciona como família. Eu não tenho mais tempo, mas eu vou te pedir uma gentileza.
Tome a mão da pessoa que está ao seu lado. Porque é assim que vivos entre os mortos fazem. Não importa as fraquezas dela, tampouco as suas. O que importa é que nessa noite, o Cristo vivo vai fortalecer-nos. O que importa aqui essa noite é que nós não passamos mais um culto, nós estivemos na presença de Deus e estamos. Eu sou por natureza um pregador avivalista, mas eu sou por natureza obediente à voz do meu Senhor. Feche os seus olhos. Deus, hoje com sinceridade nós chegamos diante de Ti, não como um grupo de religiosos, mas como filhos amados em Cristo Jesus, jovens, homens, crianças, mulheres, todos nós estamos aqui hoje para reconhecer que só há vida em Ti, só há perdão de pecados pelo poder do Teu sangue, só há possibilidade de ir ao céu se for através de Ti. E é por isso que hoje nós reconhecemos nossos erros, e até porque não dizer nossos pecados. Nós não temos medo de pronunciar a palavra, o nosso medo é não confessar. Nós confessamos que somos falhos, até mesmo pecadores, mas também confessamos a nossa fé no Filho unigênito de Deus, que deu a sua vida naquela cruz do Calvário para nos perdoar, que ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar e que está intercedendo por nós, assentado à destra do Pai. Que nenhuma raiz de acusação permaneça na mente, na alma dos teus filhos, porque nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus. E essa é a nossa alegria, regozijo. Nós diante de Ti esta noite viemos para desfrutar de vida. Nós queremos estar ligados à videira verdadeira. Nós queremos nos levantar para uma vida cristã viçosa, vibrante, operante. Nós queremos ser crentes verdadeiros dentro do culto e após o culto, continuarmos desfrutando da Tua presença, que Teu Espírito, ó Deus, traga despertamento espiritual, porque somente diante de um despertamento nós conseguiremos nos levantar. Batiza com o Espírito Santo, renova com o Espírito Santo, enche do Espírito Santo, glorifica o Teu nome. Nós estamos de mãos dadas, simbolizando a nossa união, a nossa unidade, porque nós não estamos aqui egoisticamente, nós estamos aqui como um só corpo, o corpo de Cristo. Nos importamos um com os outros, queremos viver a fraternidade plena, que é residida e habitada no amor que vem de Ti. Ensina-nos a amar uns aos outros, suportar uns aos outros, ensina-nos a ter sempre uma mão estendida, que esse cristianismo secularizado, mundanizado, egoísta, não tenha vez aqui na Vila Americana, mas que aqui reine a unidade do corpo, reine a presença do Senhor, reine a unção do Teu Espírito e reine o Teu amor, porque o Teu amor é o que nos une, o Teu amor é o que nos sustenta, o Teu amor é o que nos abençoa. E contra isto, Pai, nós sempre poderemos dizer que nenhuma ferramenta do inimigo prevalecerá, e nós continuaremos sendo vivos entre os mortos, vivos entre os mortos, vivos entre os mortos. Um dos sintomas da vida é sensibilidade. O morto não tem sensibilidade, mas se você está vivo, você tem sensibilidade. E se você tem sensibilidade, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga: sejamos vivos entre os mortos, sejamos vivos entre os mortos. Deus em Cristo te abençoe poderosamente.
glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas